Bom dia a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2025. Nós estamos aqui direto do Yacht Clube Paranaguá, transmitindo o Neuero Day 2. Aqueles que estão nos assistindo via YouTube, eu peço que vocês se inscrevam no canal para ter as atualizações de todos os eventos previstos para esse ano do Neuero Day, com as apresentações técnicas, as perguntas e os esclarecimentos. O nosso tema hoje vai ser o DLH, o Dustless Loading Head. É o dispositivo único da Neuero para carregamento de grãos sem a emissão de particulados, sem a emissão de pó. Já estamos com o Thomas Kisslinger, de Melle, Alemanha, na linha, João Amilcar. Nós vamos, em seguida, entrar. Enquanto isso, eu queria dizer para vocês que é uma grande satisfação voltar a Paranaguá em 30 de março de 1989. Aqui em Paranaguá, eu tive a honra de vender o primeiro carregador de navios privado em cais público do Brasil. Esse equipamento foi instalado na época por uma empresa que continua atuando no mercado, chamada Centro-Sul Serviços Marítimos, que naquela época já fazia no seu terminal 2 milhões de toneladas por ano, e agora, quase 40 anos depois, a gente volta para falar um pouco mais de uma nova versão, uma versão premiada do nosso carregador de navios da Neuero, que já fornecia tecnologia naquela época para o então cessionário de tecnologia no Brasil, a Máquinas Condor, que foi que fabricou esse equipamento. João Amilcar, estamos com o Thomas Kisslinger, de Melle, na linha. Thomas, bom dia. Bom dia, Marco. O Thomas está direto da nossa fábrica na Alemanha. Ele é o nosso diretor-geral e controlador. Ele vai fazer a abertura do evento e vai apresentar um pouquinho para vocês da nossa fábrica em Melle, na Alemanha. Thomas, a palavra está contigo. Bom dia. Vamos começar com o começo, para mostrar o que nós estamos fazendo com prédios antigos aqui, modelando depois de 90 anos em galpão, estamos modernizando. Então, só queria mostrar as obras dentro do pavilhão que vai ser feito esse ano. Vamos ao equipamento. DLH, esse vai ser explicado daqui um pouco. Agora era só ter uma visão geral do que a gente fala aqui. Mas antes de chegar nesse ponto, naquela época, em 89, eu estava com o Marco também, nesses projetos aí, Centro-Sul, Socepar, projetos muito interessantes, mas que era um país bem diferente do Brasil. E aqui também, aqui na Neuero, as coisas se desenvolveram bastante nesse período. Eu vim para cá em 92 e partimos de um produto muito amplo para um foco maior só em carregadores e descarregadores. Aqui, por exemplo, estamos montando casas de máquina para carregadores. Esse aqui vai para a Polônia, parte elétrica sendo feita depois testada aqui. Então, só uma visita geral aqui na parte de montagens aqui. Thomas, deixa eu só aproveitar e fazer um comentário. A Neuero, ela desenvolveu uma metodologia diferenciada para atender países nos 5 continentes. Essa metodologia diferenciada está baseada em alguns princípios. Engenharia sempre feita na matriz na Alemanha. O nosso pacote de tecnologia é sempre construído na Alemanha. E nós temos alguns sites no mundo que são os sites que fazem a fabricação
e a expedição dos equipamentos completos. Então, o que o Thomas está mostrando agora lá na fábrica é justamente a fabricação, a consolidação e os testes de um pacote de tecnologia. Desculpa, Thomas, volto para ti. Não, é isso aí. Nós aqui nos concentramos nos componentes principais do desenvolvimento deles e testes, e também do cérebro, que é a parte eletroeletrônica, fazendo todo o controle e o comando do sistema. No próximo parada aqui eu posso mostrar alguns dos cabeçotes que vão ser implementados nos próximos projetos. E o pessoal está fazendo a montagem final para ser embarcado já. Ou esse aqui vai de caminhão, vai ser a Polônia. Thomas, eu queria salientar, olhando daqui, a limpeza da fábrica. Parece uma fábrica, um box de Fórmula 1 em termos de limpeza e organização. E ali há pouco, o Thomas passou um pouco rápido, mas um dos diferenciais estava ali no chão, é o tubo vertical. O nosso tubo vertical ele é construído sem solda transversal, independente do comprimento do tubo. Isso faz muita diferença em termos de abrasão e durabilidade do equipamento. Volto para ti, Thomas. Completando aqui, os tubos vão até 14 metros infinitos, não pode ser, mas até 14 metros fazemos sem solda transversal e todos fabricados em Hardox 450. E mantemos a tradição de usar da fábrica sueca SSAB. Bom, esse aqui é a primeira parte, e depois vamos conversar um pouco sobre como é que surgiu esse DLH e o motivo do sucesso que está tendo. Marco, contigo. Beleza. Pessoal, então o João Amilcar vai nos apresentar agora algumas imagens do DLH, e aqui eu quero contar um pouquinho para vocês por que esse equipamento ele é tão diferenciado e por que ele acabou recebendo todos esses prêmios, sendo que o último agora de 2024, se vocês observarem aqui, não dá para ler, eu vou traduzir para vocês, Environmental Protection Award, Cargo Handling. O vencedor foi a Neuero. Porque, na verdade, o DLH, e existem outros equipamentos concorrentes, não é o único, ele é o único equipamento que funciona e performa em qualquer condição de inclinação do tubo telescópico vertical. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais por que isso acontece e as vantagens que isso tem. Porque isso permite, em primeiro lugar, uma operação muito mais simples do carregador de navios, primeiro ponto. Segundo ponto, porque isso permite o carregamento embaixo do deck, nas partes que normalmente não são acessíveis na vertical, mas que com a posição inclinada você consegue acessar. E no final disso tudo, o que isso significa? Significa um tempo menor de carregamento do porão, número 1, e em segundo lugar, significa um grau de enchimento maior do porão. Então, para o pessoal que está aqui, que é do ramo, que é operador de terminal, desculpa, eu sei que para vocês isso é chover no molhado, mas a gente tem que explicar para a nossa audiência que no commodity, no grão, o frete é por conta do exportador. Portanto, quando o exportador vende o seu produto, ele vende o produto com preço fechado entregue lá no porto de descarga do importador. Portanto, se vocês imaginarem um terminal que faz 5, 6, 8 milhões de toneladas por ano, vocês imaginem a diferença que faz em 8 milhões de toneladas no ano, 2%, 3% a menos de enchimento do porão.
Isso é muito dinheiro que está envolvido. E isso está diretamente associado à eficiência do carregamento. O segundo item que às vezes o pessoal não tem presente: quando você contrata um frete, o navio é feito para ficar andando. Quando o navio fica parado, quanto mais tempo o navio fica parado para receber essa carga, mais caro é o preço do seu frete. Portanto, quando cotam o frete, o armador pede qual é a prancha de carga daquele terminal, qual é a capacidade de carga daquele terminal. E em função dessa capacidade de carga, é concedido um determinado número de dias para o navio ficar parado no berço recebendo o produto. Se esse número de dias é excedido, é cobrada uma taxa que se chama demurrage. Esse demurrage é mais ou menos na ordem de $35 mil por dia. E alguns contratos, eles também têm um prêmio. Se você tinha 5 dias para carregar e você carregou apenas em 3, sobre esses 2 dias você tem um prêmio chamado dispatch. Esse dispatch normalmente é 50% do demurrage, portanto, $17.500 por dia. Não é pouco dinheiro, é importante, é significativo, faz bastante diferença. Então, o DLH, como eu explicava para vocês, ele é o único que funciona em qualquer posição de inclinação do tubo telescópico vertical. Vocês podem ver aqui na imagem, nesse vídeo aqui, ele está praticamente na vertical. Vocês podem ver que tem alguém monitorando a operação de uma forma muito próxima, em cima da tampa do porão, e vocês podem perceber a precisão do equipamento no nível de enchimento do porão. Diga-se de passagem que essa aqui é a versão standard do DLH, porque existe uma outra versão, que eu acho que talvez o João Amilcar tenha para nos apresentar mais tarde, que é a função que tem uma cabeça giratória. Essa cabeça tem um acionamento elétrico e ele gira. Então a gente consegue entrar nos cantos e fazer um topping. Essa operação, o pessoal de terminal, se eu estiver falando algum termo errado, me sacudam a mão, que eu rapidamente vou corrigir, mas essa operação alguns chamam de topping, alguns chamam de top-off do porão, mas na verdade é a operação de finalização para garantir o máximo enchimento do porão. E, muito importante, como é que isso era feito antes de haver o DLH? Essa pergunta cabe, né? Era feito com estiva adicional. Então se colocava uma pá carregadeira, um bobcat, alguma coisa lá dentro, para fazer o ajeitamento do produto e melhorar o enchimento do porão. O carregador de navios da Neoero, ele é dotado de um guincho auxiliar que tem capacidade, sim, para botar uma máquina dentro do porão, só que nós nos orgulhamos de dizer que normalmente ele só é usado para manutenção, porque o nosso sistema, o nosso DLH, ele dispensa completamente a estiva adicional. Eu vou aproveitar e vou explicar um pouquinho para vocês agora, enquanto o Thomas volta lá para o escritório, porque eu acho que é muito interessante e eu gostaria que ele nos contasse, e isso vai acontecer a seguir, como nasceu esse equipamento, que hoje ele vai falar isso melhor, já tem aproximadamente 20 anos e tem mais de 65 referências instaladas no mundo. Mas o princípio de funcionamento do DLH é através de um sistema chamado controle de fluxo de massa. No Brasil, para que vocês saibam, a empresa mais exigente, com todo respeito aos paranaenses e à nossa querida Paranaguá, a empresa mais exigente do Brasil em termos de normas de controle de emissão de pó é a CETESB em São Paulo. E a CETESB regulou, através de uma portaria
que o único sistema de mitigação de pó que ela aceita é através do controle do fluxo de massa. Por quê? Pessoal, o que é o pó? O pó nada mais é que fino de produto. Esse fino de produto, quando ele cai pelo tubo telescópico vertical, ele vem numa emulsão com ar, e quando ele é liberado, então, por ele ser muito leve, por ele ser mais leve que o produto precipita por gravidade e o pó se difunde. Então, o sistema da Neoero, ele trabalha por controle de fluxo de massa. Boa, João. Obrigado pela imagem. Então, vocês podem ver que aqui nós temos uma comporta em forma de mandíbula. Essa comporta em forma de mandíbula, ela tem um sistema de acionamento que é diretamente conectado com o PLC que está instalado na máquina. Por sua vez, no tubo telescópico vertical, existe um sistema de sensoriamento capacitivo, um nível mínimo e um nível máximo. Então, o objetivo da abertura e do fechamento dessa comporta é que você permanentemente mantenha dentro do tubo telescópico vertical uma coluna de produto que fique entre essas duas marcas. E como é que você faz isso? Se você tem, às vezes, ou quase sempre, uma alimentação que não é uniforme. Porque vocês se lembram que lá atrás tem uma balança de fluxo que funciona por batelada, então não é incomum você perceber na correia transportadora que traz o produto a famosa corcova de camelo, né? Que são as balançadas da balança variando o fluxo. Como é que você controla isso? Na verdade, no PLC, e aqui vai ser um pouquinho técnico, ele tem um módulo chamado um módulo de PID. Nada mais é do que um computador que está permanentemente fazendo uma conta. Eu não vou passar para vocês que é inteligência artificial, porque não é. Mas ele está permanentemente fazendo uma conta e aprendendo com essas variações de fluxo. Então, em função disso, e em função da leitura do nível de produto dentro do tubo, ele vai abrindo mais ou vai abrindo menos essa comporta. Se ele chegar no ponto máximo, ele vai abrir toda a comporta, porque tudo que nós não queremos é que haja um embuchamento de produto no tubo telescópico vertical. Por sua vez, existe a situação oposta. Quando a gente está terminando o carregamento, está esvaziando todos os transportadores da retaguarda e vai começar a receber sinais que já não tem mais produto no transportador, então nós também não queremos que fique produto estocado dentro do tubo. Então, no final do carregamento, ele vai se abrir completamente para dispensar todo o produto que está dentro do tubo telescópico vertical. Outra questão muito importante. Existem outros sistemas que, inclusive, têm um anacronismo de letras meio parecido com o DLH e que são fabricados fora e também já foram copiados aqui no Brasil, que funcionam por um sistema de molas, né? Diferente desse sistema, o DLH tem mais uma vantagem adicional. A vantagem é a seguinte, pessoal: não importa qual o produto que esteja sendo carregado, soja, trigo, milho, malte, e aqui nós temos um colega que na época estava com a Bunge e que nos chamou na Alemanha com um problema, porque aqui no Brasil, pessoal, em Paranaguá, tem o primeiro e, por enquanto, único, o segundo não entrou em operação, vai entrar em operação em julho, vai ser produto do Neoero Day 4, o único sistema com DLH no Brasil está instalado aqui em Paranaguá, no berço 206, numa instalação originalmente da Bunge Alimentos. Então, na época,
nós fomos contatados com a seguinte pergunta: nós vamos mudar o produto, nós vamos carregar uma proteína de soja de alto teor proteico, 62%, é isso? Obrigado. 62%, e essa proteína, ela parece um talco, ela parece uma maisena. E a pergunta que nos fizeram foi: qual é a regulagem que eu preciso fazer no DLH? A resposta foi simples: nenhuma. Por quê? Porque para nós não importa o produto. Para nós só importa a coluna de produto se manter entre esses níveis máximos e o nível mínimo. Isso garante o perfeito funcionamento do DLH. Então, quando você tem um outro equipamento, que é produzido por um concorrente nosso, que utiliza um sistema de molas, o que acontece? Em primeiro lugar, você muda o produto, muda a densidade, você tem que mudar as molas para garantir a abertura. Segunda coisa, esse sistema, vocês ouviram dizer, funciona por gravidade. A gravidade, se eu começar a inclinar o meu tubo, eu vou perder componente. O pessoal que é engenheiro que está aqui vai decompor a força, vai perder força para abrir. Então, como é que eles improvisaram isso? Eles botaram um balancinho lá em cima. Aí o tubo fica inclinado e o balancinho faz com que o hopper do sistema esse fique na vertical. Mas, de novo, ele está na vertical. Ele não consegue entrar embaixo do deck. Ele não consegue fazer esse acesso. Ele não consegue trocar de produto sem recalibrar. Ele não consegue garantir a performance durante todos os diferentes estágios do carregamento. Quando cai muito o volume, quando você está finalizando, ele simplesmente para de funcionar. João. Esse vídeo aqui mostra muito bem o outro sistema de carga, ele não carregou embaixo do deck. Então, porque ele só opera na vertical. Então, o aproveitamento do porão não é tão eficiente quanto quando o tubo de carga pode acessar embaixo do deck. Então, esse vídeo é muito interessante do produto concorrente, porque ele escoa para baixo do deck porque não foi carregado previamente através do tubo. Está sendo mostrado ali o seguinte, né? Como não houve um acesso pelo tubo telescópico vertical embaixo do deck, o que acontece? Fica um vazio e aí você depende do quê? Depende do ângulo de repouso do produto. Se for um produto que flui melhor, ele vai mais rapidamente preencher. Vocês veem que esse produto está indo bastante lentamente, né? E esses vazios são ineficiências no carregamento. E no final do dia, tudo isso significa Marco, custo. Fala, Thomas, está pronto aí? Eu estou assistindo uma aula tua aí. Ainda bem que tu... Espero que tu esteja gostando, daí eu vou continuar empregado no final da apresentação. Passando para ti. Muito bom, muito bom. Nós estamos sempre aprendendo algo. Tá? Isso também é só um pouco de história. Em 98, fizemos o primeiro Kiko, que foi fornecido para a empresa Silotrans na Romênia, em Constança. Thomas, deixa eu te ajudar. Thomas, deixa eu só te ajudar alguma coisa, porque às vezes a gente usa algumas nomenclaturas. O Kiko que o Thomas está se referindo, pessoal, é o movimento do tubo telescópico vertical. A gente ainda chama de tubo telescópico vertical, mas ele não é mais vertical, porque ele faz o Kiko. Kick-in, ele inclina para dentro, e kick-off, inclina para fora. Então, 98 foi o primeiro. Volto para ti. Isso. O movimento pendular, ele substitui qualquer telescopicidade ou movimento horizontal que era necessário antigamente. E esse foi um sucesso, funcionou bem, mas tinha o problema do despoeiramento. E em 2002, nós fizemos o primeiro Kiko, que seria vamos dizer, o pêndulo, junto com o sistema que hoje está em funcionamento. Foi o primeiro, 500 toneladas por hora, foi um carregador para uma empresa aqui perto, a 300 quilômetros daqui de Mélio,
E também funcionou a contento, nós estávamos receosos, mas funcionou perfeitamente desde o início. E aí se notou que existia, vamos dizer, uma corrente que era para ser feito com tubo telescópico tradicional ou o nosso Kiko DLH. Então, não sabíamos direito qual era o caminho a seguir. O que nos deu a solução, a resposta para esse problema foram os clientes, principalmente dois, um do Canadá e outro da Finlândia, que disseram: nós queremos ver o sistema, porque as fotos e as imagens são muito boas, mas eu prefiro ver em loco, quero ver operando. E aí os dois vieram no mesmo dia para a França, onde já tinha um equipamento funcionando. Talvez o João possa até mostrar esse equipamento, eu visitei um ano atrás e fiz uma imagem curta, só 15 segundos, mostrando ainda em funcionamento já desde 2014, e eles, depois de 15 minutos vendo o sistema de operação, disseram: não, está fechado o negócio. Aí foi a decisão de que esse era o sistema ideal para a carga. O Marco já comentou todos os pontos, e é basicamente como o fluxo ele é estreito, se colocando em linha com a tampa do porão. A maioria dos navios tem aberturas que deixam o produto passar, mas com uma velocidade baixa, para preencher alguma parcela do porão que não possa ser atingido diretamente. E fazendo uma passagem muito próxima e contínua disso aí, consegue-se um melhor rendimento de enchimento. Mas também existem pequenos detalhes também, por que tem uma vantagem ter um sistema controlado eletricamente, não só, vamos dizer, sem ter nenhum sistema de controle próprio. Por exemplo, eu vou trocar de porão, eu fecho completamente a válvula, não existe perda nenhuma, não existe escoamento nenhuma de produto para que saia desse tubo quando está em movimento. Deixa eu te interromper de novo, porque eu acho que aqui tem uma coisa que talvez o pessoal, de novo, que não está acostumado com a operação portuária, não tem muita consciência. O que o Thomas explicou é o seguinte, pessoal: eu estou carregando o porão número 1, e o porão número 1 já está completo, e eu vou passar para o porão número 2. A operação tradicional, quando você não tem um sistema que interrompa o fluxo de produto ao final do seu tubo telescópico, qual é que é? Você tem que esgotar todas as correias da retaguarda, você tem que esgotar todas as correias do ship loader, você então pode paralisar o carregamento e aí você vai deslocar a sua máquina para o porão seguinte, e aí você vai partir de novo as correias de trás para frente até elas começarem a encher e até chegar produto no carregador e ele começar a carregar. Tudo isso, pessoal, às vezes tem pelo menos 1 quilômetro de correia desde o armazém até a ponta do ship loader. Se vocês pegarem uma velocidade de 3,4 metros por segundo, vocês vão fazer a conta de quanto tempo vai levar até o momento de você esvaziar e até o momento de você encher essas correias novamente. Se você usar o Kiko com o DLH, simplesmente você comanda o fechamento da comporta e a paralisação das correias e você pode mudar de porão e já pode partir a correia de novo com carga. Isso normalmente é uma exigência de projeto de todos os bons terminais, é você ter a sua correia transportadora dimensionada para partida com carga plena. Então você simplesmente religa essa correia e você imediatamente inicia o carregamento no porão seguinte. É mais ou menos isso, né, Thomas, em detalhe? Era mais simples até, porque na verdade ele tira todo esse produto das correias em qualquer sistema. Tá? Só que nos sistemas que existem não é fechada a parte de baixo. Então o produto que fica no tubo preso entre qualquer posição do tubo ou do cabeçote,
ele com a movimentação ele cai fora. Não é nem um produto derrama. Não é um produto que está querendo ser carregado, mas ele ficou por acaso preso no sistema. Tá? Então é uma questão, não são toneladas, mas irrita muito qualquer sujeira que estiver sendo feita. Né? Esse é o princípio de tentar evitar todo e qualquer contaminação ou poluição ou trabalho extra. Deixa eu te fazer mais uma provocação aqui, Thomas. Pessoal, normalmente, quando algum de nossos potenciais clientes se interessa, e nós temos o máximo interesse em promover isso, em fazer uma visita em alguma instalação, nós costumamos, até por uma conveniência de distância, convidar para ir na fábrica da Senalia, em Rouen, na França. Aproveitar e nos visitar em Melle e, na sequência, ir na Senalia, em Rouen, na França. E na Senalia é justamente onde nós temos 6 carregadores de navio Newero funcionando. Um deles foi feito um embarque, 3 carregadores num mesmo navio. Depois o João vai poder, se conseguirmos, nos mostrar um navio saindo de Bremen com 3 carregadores de navios em cima dele para entregar em Rouen. Mas a provocação, Thomas, que eu tenho para ti é a seguinte: como é que é a história do vizinho da Senalia que comprou um outro carregador que não o da Newero? O que aconteceu lá depois com a autoridade ambiental lá que foi incomodar ele? Conta um pouquinho dessa história. Esse foi, na época, nós já tínhamos instalado, acho que 4 equipamentos na Senalia, e eles já tinham, vamos dizer, demonstrado o que era a diferença entre os sistemas. E eles investiram num novo, mas pensaram que daria para, vamos dizer, ter um sistema um pouco mais simples sem o despoeiramento. O problema todo foi, tendo o vizinho demonstrado que funciona com uma emissão reduzida de pó, eles tiveram, depois de pouco tempo de uso do equipamento, tiveram que colocar um novo equipamento. Lamentavelmente, porque realmente é a pressão que o vizinho, que nem o vizinho pinta a casa, aí vem o resto da vizinhança e começa a fazer a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece nos portos, havendo uma limpeza, uma despoluição, isso é uma coisa em cadeia. E por isso é o nosso objetivo de colocar os primeiros em cidades chaves e mostrando como é que funciona e que dá para funcionar. Temos plena certeza que vários seguirão com esse sistema. Pessoal, mas assim, a cereja do bolo nós guardamos agora para o final. E nós não vamos encher mais muito vocês com muita informação técnica. Mas é o seguinte, bom, vocês vieram aqui mostrar o Kiko, mostrar o DLH, mas para eu ter um Kiko, um DLH, então eu tenho que comprar um carregador de navios da Newero. Isso não é uma decisão que se toma assim, olha, eu vou botar um carregador de navios aqui, traz um novo para mim. E a novidade que nós temos para vocês é o seguinte, pessoal. Ao longo do tempo, e eu vou pedir para o Thomas lembrar e falar um pouquinho disso, nós já temos casos onde nós repotencializamos carregadores de navios existentes. Isso não é uma coisa que eu posso vender que nem sabonete, pessoal. Entendeu? Mas eu quero a informação que eu quero deixar para vocês é o seguinte: é absolutamente possível, mediante um estudo prévio que verifique as condições de projeto e as capacidades estruturais e estáticas do equipamento, mas é possível, e nós fazemos esse estudo e nós oferecemos esse serviço, você repotencializar um carregador de navios existente, substituindo o tubo telescópico vertical e mais a eletrônica de retaguarda e colocando um DLH a funcionar. Eu ouvi dizer uma vez, eu não vou dizer aonde, por uma questão de delicadeza e de elegância, que num determinado porto
aqui do Brasil, no cais de turismo, um transatlântico atracou para desembarcar o seu pessoal como uma das paradas para o cruzeiro. E, lamentavelmente, esse terminal turístico estava muito próximo de um ponto de embarque de grãos. Preciso dizer mais para vocês? O capitão queria matar o pessoal do porto porque literalmente emporcalharam o navio todo dele com pó de grão. Então, uma realidade que acontece hoje, pessoal, é que as cidades cresceram e os terminais que antigamente, isso acontece, nós estamos vendo esse problema também na Argentina, né? Os terminais que antes ficavam distantes da cidade, hoje eles estão, às vezes, dentro, às vezes muito próximos à cidade. Então, você trabalhando com grandes capacidades, hoje no Brasil, capacidades que em 1989 era o máximo você vender um carregador de 1.500 toneladas por hora, hoje a gente não faz nenhuma cotação de menos de 2.000, 2.500 a 3.000 toneladas. Já chegaram a nos pedir 6.000 toneladas por hora. E o que a gente diz é sempre a mesma resposta. Um carregador de navios, ele é um equipamento volumétrico. Você dimensiona ele em volume para transportar a capacidade que você deseja. É a correia mais estreita ou a correia mais larga. A questão de eficiência de carga disso dentro do porão é outro quesito. Às vezes essa avaliação não é muito abrangente, mas a mensagem aqui é o seguinte: o DLH ele não tem limitação de capacidade. Nós já fornecemos DLH de 800 toneladas por hora, de 1.200 toneladas por hora, de 1.500 toneladas por hora aqui em Paranaguá, no berço 206, ainda em 2018, precursor no Brasil e durante muitos anos, até hoje, o único no Brasil com esse sistema e essa eficiência em mitigação de pó. Vai ter outro entrando em operação agora em maio, CS Porto Aratu, na Bahia. Mas até hoje é o único. E já estamos orçando 3.000 toneladas por hora. Então, isso não é um problema. E essa história eu acho que é muito relevante para que a gente tenha presente que a Neoero não está aqui para vender equipamento. Nós também vendemos equipamento, mas, acima de tudo, nós solucionamos problemas e nós trazemos dinheiro para os nossos clientes através da melhoria da eficiência ambiental e através da melhoria da eficiência funcional das operações de carga e descarga portuária. Thomas, passo para ti para fazer o fechamento. Enquanto isso, o João estava mostrando a operação de fabricação em Rouen dos 3 carregadores de navios. E, João, se tu conseguir, coloca agora só um flash do CS Porto na Bahia, que vai ser o maior DLH instalado no Brasil, e eu volto a palavra para o Thomas para ele fazer as considerações finais aí e a gente passar adiante. Está mutado, Thomas. Mas eu acho que tem que se usar as ferramentas que existem para trazer um pouco de tranquilidade, que não é mistério nenhum a técnica, e com as soluções de comunicação nós temos condições de atender em todos os aspectos técnicos qualquer problema que aparecer. Nós temos bastante experiência, principalmente agora com a Ucrânia, que nós temos equipamento até em montagem hoje em dia, sem pessoal nosso lá, mas tendo um suporte técnico daqui. Né? Isso, vamos dizer, foi com muita experiência, muito trabalho que deu, mas e com um time que cada vez se torna maior e mais bem equipado no Brasil, é uma, vamos dizer, só queria deixar que é uma garantia que qualquer equipamento vai funcionar e nunca deixou de funcionar em todos os anos que nós estamos operando.
Todos os 108 anos, é isso? Sim, 101. Não, acho que 108 ou 109? Desde 1914. Desde 1914. Tá? Então, enquanto nós estamos terminando aqui, Thomas, está sendo mostrada a imagem do vídeo, está no nosso canal @NeueroLatam no YouTube. Esse é o primeiro dropshipping de shiploader feito nas Américas. Né? Esse equipamento está sendo visto aqui, foi feita a montagem dele, fabricação da parte estrutural e montagem na Turquia. Essa montagem está acontecendo numa área próxima ao cais, vocês estão vendo ali, em Haydarpasa. Haydarpasa é na margem oriental do Bósforo, portanto, de frente a Istambul. A fábrica desse contratista fica a 80 quilômetros dali, também do lado oriental da Turquia, e essa montagem ela foi feita no prazo recorde de 8 semanas. Então, em 8 semanas foi feita toda a montagem e, a partir dali, vocês vão ver que o equipamento vai literalmente andando, carregado por uma linha de eixos hidráulicos até a frente do cais, aonde ele vai ser abraçado pelo 2 guindastes de bordo do BCC Pearl para carregarem o equipamento para cima do navio. E o mais importante, pessoal, é o seguinte: às vezes, ainda que pareça uma novidade, isso pode parecer razoavelmente simples, né? Mas o pessoal que é engenheiro aqui vai refletir um pouquinho e vai pensar o seguinte: um projeto desses, normalmente, ele é considerado para ter cargas de cima para baixo. Só que quando você faz o içamento do equipamento, ele é feito cargas de baixo para cima. Então, isso muda bastante as concepções de projeto. Então, além disso impactar no cálculo estático e dinâmico do equipamento, porque depois a bordo vocês têm que lembrar que nós temos esforços e acelerações nos 3 eixos, coisa que só em terremoto acontece, né? Então, acelerações nos 3 eixos. Aqui está mostrado o sea fastening, a amarração toda que é feita. Então, no projeto também já prevê todos os olhares de amarração que vão garantir que durante essa viagem, que nesse caso foi de 15 dias, cruzando 3 oceanos, tudo vai funcionar bem e não vai se ter nenhum tipo de sobressalto. Então, agora, no final, vai aparecer a chegada na Bahia. Enquanto a gente vai assistindo aqui, eu queria saber se a gente consegue dar um flash. O Ronaldo Teles está em Rosário, está disponível aí? Tem imagem para nos mostrar aí da preparação do maior transbordador offshore de grãos do mundo, que está sendo instalado pela Neuero com a GSM Serviços Marítimos aí em Rosário. Ronaldo, está me escutando? Positivo, estou escutando. Tem imagem sem imagem aqui no momento. Está sem imagem no momento? Sim. Já tem previsão de teste, Ronaldo? Sim. Provavelmente a gente vai fazer os testes agora no sábado ou no domingo próximo. Essa é a nossa previsão, de fazer o teste inicial, né, de desempenho. Essa é a nossa expectativa. Positivo. Então, em breve vamos ter imagem do teste de performance disso aí. E voltando, obrigado, Ronaldo. Voltando para cá, vocês estão vendo a operação de descarga. Então, uma das vantagens desse sistema que nós chamamos de dropshipping é que, em primeiro lugar, se o cais é um cais em construção, você faz mínima interferência com a construção do cais. Mas,
que a maioria dos casos que nós temos enfrentado hoje, se você tem um cais em operação comercial, a gente consegue entregar o chip loader e colocar ele em comissionamento a quente em 15 dias. Então, reduzindo tremendamente o impacto na interrupção da operação comercial do terminal existente. Thomas, passo a palavra aí para se tu quiser te despedir. Nós vamos entrar nas sessões de perguntas e respostas aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Senão, nós vamos poder encerrar o evento sem antes... Está preparado, Ledimar, para fazer algum comentário aí? Hein? Não? Prefere não? Vai agradecer a oportunidade de comentar? Então tá bom. Então, tá, um abraço para todo mundo aí, um abraço para Paranaguá. E sucesso aí no futuro. Existem grandes projetos para a região e esperamos poder contar com participar desses projetos aí. Um grande abraço. Obrigado, Thomas. Pessoal, o Thomas estava se referindo a recente anúncio das concessões de novas áreas. São, se eu não estou enganado, 3 ou 4. Uma já tinha sido concedida, era o Par 9, agora fizeram o Par 15, mais outras 2 áreas. E a gente sabe que vão ter projetos desafiadores em Paranaguá. Nós estamos percebendo que Paranaguá, que já foi o maior porto exportador de grãos do Brasil, está trabalhando fortemente para recuperar a primeira posição no ranking, que hoje está com Santos, que é o maior porto do hemisfério sul do mundo. E nós temos certeza que, sob a gestão do pessoal da APA e a diligente ação do governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, que tem fomentado o empreendedorismo e os novos negócios, Paranaguá vai ser um grande competidor no ranking de Porto Brasil. João, tem alguma pergunta aí da audiência? O pessoal local aqui, alguma? Prazo de entrega do chip loader ou prazo de entrega de um refurbishment? Pessoal, a questão do refurbishment, ele é um trabalho de 4 mãos. Eu gosto de explicar isso para a gente ajustar as expectativas. Tá? Por que ele é um trabalho de 4 mãos? Porque a gente tem uma fase preliminar, que vai ser feito todo um levantamento, e a experiência que a gente tem é que a maioria dos clientes tem pouca, se alguma, informação técnica do tipo desenhos as-built e coisas do gênero dos equipamentos instalados. Então, é feito um levantamento com escaneamento em 3D no equipamento e, a partir daí, é realizado um ensaio de cálculo estático, porque, para que vocês entendam, como nós dissemos, que o princípio de funcionamento do DLH é ter o tubo telescópico vertical com uma coluna de produto, vocês imaginam que nós estamos adicionando uma carga no ponto mais extremo em relação ao centro de cargas do carregador. Portanto, é uma condição bastante desafiadora, tanto em termos estáticos quanto em termos dinâmicos. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu não vou fugir da pergunta, João. Que a gente tem que verificar, além de se a estrutura, que a gente sempre tem recurso de reforçar, aguenta essa carga, nós temos que verificar se o cais aguenta a carga máxima por roda, porque a quantidade de rodas a gente não vai mudar. Então, respondendo à pergunta, nós acreditamos que da contratação à entrega funcionando, 12 meses é um prazo razoável para se contratar. E nesses casos, a Neuero, para cada cliente, vai desenvolver uma solução dedicada para aquela necessidade, e nós estamos dispostos, inclusive, a fazer essa oferta com preços em reais, internados, onde o cliente não tem
absolutamente nenhuma necessidade de se incomodar com o processo de importação, com o processo de montagem. Ele só vai ter que nos disponibilizar uma quantidade de dias, conforme um cronograma que vai ser previamente negociado, para nós podermos fazer a intervenção na máquina e a instalação. Não é só parte mecânica, tem parte elétrica e tem parte eletrônica também na máquina, e poder fazer isso funcionar. E mais, dependendo do cliente, nós podemos criar também uma condição de fazer essa operação em regime de OPEX. Né? Então, não é um investimento. A gente vai fazer uma operação de, por exemplo, pode ser paga em 24 meses, e isso vai ajudar muito em termos do resultado dos nossos clientes, uma vez que vai diminuir a base do imposto de renda de pessoa jurídica, e etc., etc. Vai melhorar o Return over Investment, o ROI do balanço. Ou seja, nos consultem que nós estamos prontos. Não é uma receita de bolo, não é passar alguma coisa da gaveta. Nós vamos examinar o caso de vocês, os nossos engenheiros vão fazer uma visita, vão levantar dados, nós vamos fazer um primeiro cálculo e nós vamos fazer muito rapidamente uma proposta. Essa proposta não leva mais do que 2, 3 semanas para ser elaborada, e aí, se houver interesse, nós vamos afinar as coisas, vamos engajar no cronograma e podemos ter, em 12 meses, o seu problema de geração de pó resolvido. Pessoal, se nós não temos mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer. Faltou falar hoje a Montipar. A Montipar é uma empresa que tem mais de 30 anos. A Montipar é o maior fornecedor de guindastes da região de Paranaguá. Ela não atende apenas Paranaguá, não, Leomar? Ele atende o Brasil inteiro, mas o forte dele aqui em Paranaguá, ele é imbatível, entendeu? É nosso parceiro, nosso amigo de muitos anos, atende também os nossos concorrentes. É uma empresa que tem uma conduta extremamente séria, extremamente com boa governança, né? Ele atende a todos os fabricantes de forma igual, de forma eficiente, de forma honesta. Então eu queria agradecer a Montipar, queria agradecer ao Yacht Clube Paranaguá, que nos recebeu, nos cedeu a casa aqui para nós fazermos esse evento. Queria agradecer a nossa audiência, queria agradecer a APA, que nos apoiou, que nos indicou, e finalmente encerrar a nossa transmissão. Vamos fazer um brinde aqui. Muito obrigado. Aqui, ó, o nosso. Obrigado. Nossos convidados aí, por favor. Fazer um brinde para encerrar até o nosso Neuero Day número 3, diretamente de Rio Grande. Nós estamos definindo ainda aonde vai ser o local, mas já contamos com o apoio do gestor do Porto de Rio Grande, nosso amigo Fernando Estima. Deixo para ele um grande abraço. Vamos estar juntos mês que vem. Até mais. Obrigado, pessoal.